Meus amigos, meus irmãos, nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé na obra salvadora de Jesus, é uma condição necessária para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus e para a nossa vida eterna, e para uma plenitude de vida cristã ainda nesta vida. Então, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa indispensável, é uma coisa necessária, é condição sine qua non para um relacionamento com Jesus e para nós recebermos o dom do Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós lemos alguns textos bíblicos, podem pairar algumas dúvidas no entendimento de alguns irmãos e até pessoas de outras doutrinas que não sejam cristãs. Por exemplo, a fé sem obras é morta? Existe uma fé morta? As obras, elas legitimizam a fé ou elas apenas engrandecem a fé? Fica aquela velha discussão entre os escritos de Tiago e de Paulo. Será que Paulo falava em uma salvação pela graça mediante a fé e Tiago, nos seus escritos, ele preconiza uma salvação pelas obras? Não teria aí um contrassenso? Não teria uma divergência entre os ensinamentos de Tiago e os ensinamentos de Paulo? Não existe nada. Apenas nós vamos depois ver qual foi a ênfase que ambos apóstolos deram. Vamos começar por Tiago. Ao começar pela epístola de Tiago, nós temos que ler logo o primeiro versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o quê? Um homem cristão. Ele já tem uma fé cristã. Toda vez que Tiago, em sua epístola, falar sobre fé e sobre obras, ele está falando como um homem salvo, como um homem que tem uma fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, esse é o primeiro ponto que nós não vamos omitir quando nós lermos. Então, por isso, quando você encontrar algum texto bíblico um tanto duvidoso, pergunte a alguém que tem mais experiência, ou então leia toda a contextualidade para que você tenha uma verdadeira ideia do que o apóstolo está querendo dizer. Tiago, ele é mais enfático aqui no capítulo 2, a partir do verso 14, em que ele diz: a fé sem obras é morta. Isso dá uma ideia àqueles que preconizam a salvação pelas obras, e isso aguça o sentido de certas doutrinas que alegam ou preconizam ou pressupõem uma salvação pelas obras que não existe, na verdade. Mas lendo Tiago, podem até fazer confusão. Diz Tiago no capítulo 2, a partir do verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém te disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa
e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quer dizer, Tiago está falando, você vai ser salvo por uma fé que não tem obras? Você vai ficar apenas satisfeito com esse crer na obra salvadora de Jesus e não vai ter boas obras? E ele continua, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E continua, mas se alguém diz, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Muito bem, como é que Tiago pode mostrar com as obras? Com as obras te mostrarei a minha fé. O leitor menos avisado parece, puxa, então a fé é decorrente das obras. Tiago está falando isso. O Carlos novamente vai fazer aquelas confusões dele, distorcendo tudo, como dizem alguns comentaristas aí. Não, o que Tiago está dizendo aqui é que ele, que já é cristão, ele que já tem uma fé cristã, diz, e se eu te mostrar as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Porque a minha fé em Jesus Cristo, ela é obrigatoriamente acompanhada de boas obras, de amor, de benevolência, de caridade, de tudo aquilo que é decorrente de uma verdadeira obra em nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago não está falando aqui de uma fé que é elaborada a partir das obras, não. Ele já é, por isso eu li o verso 1 do capítulo 1, ele já é um homem salvo. A fé de Tiago é uma fé em Jesus Cristo. Ele é salvo e sabe que é salvo e reconciliado com Deus pela fé que ele tem em Jesus Cristo. Se a pessoa não considerar o primeiro verso do primeiro capítulo, vai achar que Tiago está criando uma fé baseada em obras, que é o sonho de muita gente, principalmente no meio espiritualista. Mas isso não existe. Basta que nós examinemos a Bíblia com o cuidado exegético necessário. Então aqui quando ele diz, tu tens fé e eu tenho obras. Ele diz, tu tens fé. Tu tens fé em Jesus, porém não tens obras. Muito bem. E ele diz, eu tenho obras. Mas ele não está dizendo que ele não tem fé. Se ele afirmou que é um servo de Jesus, é porque ele tem fé. Então, tu tens fé e eu tenho obras. Eu tenho fé, mais as obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele está afirmando que tem fé, não uma fé baseada em obras, mas uma fé rica em obras. Então, essa confusão que existe de alguns dizendo, eu li a Bíblia, então na epístola de Tiago, Tiago diz que a fé cristã vem pelas obras. E mostra o versículo aqui, 18. Olha, está provado na Bíblia, na epístola de Tiago, que a fé cristã é decorrente natural, inexorável das obras dos homens. Nada disso, isso não existe. O que Tiago diz, tu tens fé,
mas tu não manifestas essa fé. Ninguém vê no teu falar e no teu agir a manifestação dessa fé cristã. Você tem fé porque você crê, mas você tem uma fé indolente, uma fé improdutiva, você tem uma miopia espiritual, você tem uma fé talvez mais inteligente do que uma fé mesmo bíblica. Então a tua fé é desprovida de obras. Isso nós podemos chamar de uma fé inoperante, ou mesmo de uma fé morta, mas ela existe como fé. Ela existe como fé, mas é a fé que não é preconizada por Jesus e não é a fé preconizada pelos apóstolos, porque a fé cristã preconizada em todo o contexto bíblico é uma fé com obras decorrentes dessa fé. É uma fé com obras decorrentes dessa fé. O que muita gente faz é inverter o sentido. Não adianta inverter o sentido porque quer ou porque gosta. É preciso obedecer ao sentido do texto bíblico. Então, muita gente tem fé, mas é fraco, é mesmo preguiçoso, indolente em ajudar o seu irmão, em ser compreensivo, em ser misericordioso, em ser atencioso. O simples fato de ser gentil falta a muita gente. Gente que tem fé, gente que crê na obra salvadora de Jesus, mas são pessoas que não manifestam essa fé. Elas não dão nenhum testemunho quando falam, nem quando agem, de que tenham um perfil cristão. Agora, Tiago diz, não, eu tenho fé, mas eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu vou te mostrar a minha fé cristã, que já foi confessada lá no verso 1. A minha fé cristã, ela vai ser manifestada em obras. O que Tiago diz é o seguinte, o apóstolo Tiago, não entendo uma verdadeira fé cristã se não for uma fé dinâmica, uma fé exercida, uma fé que se manifesta com palavras, atitudes e pensamentos que tragam benefícios não só a mim, mas ao meu próximo. Então, o que Tiago está preconizando é que a fé cristã deva ser uma fé produtiva, demonstrada, evidente, trabalhada, uma fé, portanto, rica, e não uma fé que muitas pessoas têm, e isso é verdade no dia de hoje, e que não fazem nada para evangelizar, não, digamos, contribuem em nada. São aqueles flanelinhas de banco de igreja. Me perdoe, mas isso existe. Os pastores sabem disso. E há pessoas que são ávidas, cheias de fé e que querem evangelizar, participam de obras assistenciais maravilhosas. Há períodos até que são voluntários para missões em lugares difíceis. Então, o que nós vemos aqui é Tiago falando na fé indolente e improdutiva e na fé rica em obras. Quando nós fazemos a comparação dos textos de Paulo e dos textos de Tiago, principalmente as pessoas menos atentas pensam que Tiago está falando de uma fé consequente de obras. Não, ele não está falando disso. Tiago, como também o apóstolo Pedro, fala de uma fé dinâmica, enquanto que Paulo explora muito o conceito de fé, porque ele falava muito para os seus concidadãos judeus, hebreus, que eram difíceis de compreender o conceito de fé, porque os judeus estavam acostumados com a lei, obediência,
cerimonial, ortodoxia, ritual, cumprimento disso, cumprimento daquilo. Então Paulo esmerou-se em ministrar o entendimento da fé. Então a fé paulina, a fé cristã de Paulo, podemos dizer uma fé ao modo paulino, é uma fé essencialmente conceitual. Embora ele não deixe de falar numa fé dinâmica, produtiva, ele fala principalmente numa fé conceitual, enquanto que Tiago enfatiza uma fé dinâmica, produtiva, como faz também o apóstolo Pedro. Então, assim, não existe nenhuma discordância entre Tiago e entre Pedro e entre Paulo. É uma questão de falar da mesma fé. Ambos estão falando da fé cristã e ambos são servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ambos são servos de nosso Senhor Jesus Cristo, ambos têm fé e têm a mesma fé. Somente que Paulo enfatiza o conceito de fé que era necessário no meio judaico, e Tiago, falando aos judeus que estavam muito acostumados aos cerimoniais, mas muitos haviam esmorecido em todas as obras, porque ouviram que bastava crer. Como muitos de seus concidadãos judeus ficaram apenas no crer, numa fé, digamos, morta, numa fé estática, numa fé não produtiva, ele enfatizou as obras. Vocês têm que ter obras para que essa fé seja evidenciada perante Deus e perante os homens. Assim, tanto Tiago quanto Paulo falam da mesma coisa. Paulo enfatizando a fé conceitual e Tiago enfatizando a fé dinâmica. Então, não existe nenhuma discordância entre os dois apóstolos. Não existe, por favor, em Tiago, uma fé decorrente de obras, como muita gente pode querer ver assim. Isso não existe. Por favor, não existe. É preciso olhar esses textos com sabedoria. Então, ambos são cristãos, são apóstolos de Jesus e ambos falam da fé decorrente no crer na obra salvadora de Jesus. E nenhum dos dois fala em fé decorrente de obras, mas sim em obras, é o caso de Tiago, obras que aprimoram a fé, dinamizam a fé, dão fortalecimento à fé, dão digamos, panorama diferente à fé. Isso acontecia naquela época, como ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece isso. Há pessoas que são exuberantes na sua fé cristã e outras são bastante lentas, bem mesmo devagar, quase parando, como a gente diz. Não é uma crítica, mas muita gente sabe que há muitos irmãos inseridos nisso e são até motivo de escárnio por outras doutrinas. Vocês cristãos se baseiam numa fézinha, eles chamam de fé pequena. A fé tem que ter obras. Nós cristãos temos fé e temos obras, e muitas obras. E as obras que nós fazemos, graças a Deus, são muito e muito grandes. Agora, existem alguns irmãos que são cristãos e estão com uma fé muito conceitual, uma fé tímida, digamos assim, uma fé de pequena expressão. Não duvidamos da fé que exista nessas pessoas, mas elas não têm uma expressão, um visual
e um dinamismo que Tiago tanto sugere ou mesmo exige de todo aquele que é convertido por Jesus. É bom esquecer que ambos, Tiago e Paulo, são homens de fé cristã. Ninguém está aqui criando fé baseada em obras. Não existe fé decorrente de obras. Existem obras decorrentes da fé. Isso sim. Então, Paulo é mais estático, é mais conceitual, e Tiago é bastante dinâmico. É essa a grande ênfase que o apóstolo Tiago dá em sua epístola. Não há nenhuma divergência entre Tiago e entre Paulo. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Muito obrigado.